Muito bem-vindo de volta. Agora eu vou começar a criar o Core Controller. Vou vir aqui, etapa 3, dentro de App, Core, vai ser o quê? Core Controller. Eu vou seguir esse jeito de escrever o nome das classes. O primeiro nome com a letra maiúscula e o segundo nome também com a letra maiúscula. corecontroller.php. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar namespace, o que? App Core. Como o nome das pastas eu coloquei com a primeira letra maiúsculo, então eu vou seguir o mesmo padrão. Agora eu vou colocar o seguinte, vai ser class. Qual que é o nome da classe? Vai ser Core Controller. O que eu digitar aqui dentro desse Core Controller, algumas partes você não vai entender nesse vídeo. As peças elas vão se encaixando conforme o curso for avançando. Para eu não ter que ficar toda hora tendo que voltar para essa classe Core Controller e digitar um novo método sempre que eu precisar dele, então eu vou digitar a classe inteira e vou explicando para que serve cada método, mas você vai entender alguns desses métodos mais para frente quando as peças forem se encaixando e você vai vendo para que funciona cada método. Vou colocar Protected URL, o nome já fala que eu vou precisar trabalhar com uma URL. Quando eu coloco protected, quer dizer que eu posso herdar numa outra classe. Eu vou colocar public function, vai ser set URL. E vou colocar this URL. Esse this URL é referente a essa URL aqui em cima, vai ser igual a URL. Que no caso aqui eu vou colocar essa URL. O que eu estou falando? Estou falando que this URL, que no caso essa URL aqui em cima, é igual a URL que eu estou passando por parâmetro aqui no set URL. Vamos lá. Eu vou colocar um comentário, vai ser adicionar barra ao final da URL. Esse método aqui é um daqueles métodos que eu falei para você que você vai entender na hora que eu for um pouquinho mais para frente no curso, na hora que eu explicar alguma outra coisa, você vai ver que ele vai se encaixar. Esse método vai se encaixar perfeitamente no que nós precisamos. Então, vai ser um private function add slash URI. Eu acho que até nesse vídeo mesmo, eu acho que você já vai entender esse add slash URI. Eu vou fazer o seguinte, ó, URL slash vai ser igual ao que? New slash. Esse new slash eu ainda não criei ele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse add slash por enquanto, vou deixar ele vazio, porque eu não vou precisar dele nesse vídeo, então eu vou deixar ele vazio. Na hora que eu criar essa classe slash, daí sim eu posso voltar para esse método. O outro método vai ser verifica o número de segmentos da URL e pega o controller e o método. Através desse método aqui, que eu vou poder pegar o método não. É o controle e o método sim, tá certo. Public. Public não, vai ser private, porque ele vai ser visível somente dentro dessa própria classe. Então vai ser private function retorno vai ser controller método. Eu vou pegar o controle e o método. Por quê? Pelo seguinte, o meu projeto ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu acho que eu já expliquei isso para você. Eu vou colocar, se eu colocar produto barra lançamento, o que o meu código ele vai fazer? Ele vai procurar se existe esse produto, que no caso, dentro do meu código, ele vai procurar o produto controller, sendo que na URL vai ser só produto, mas dentro do meu código ele vai procurar produto controller. Esse segundo parâmetro aqui, barra lançamento, isso aqui é o método dentro do produto controller. Então, aqui dentro desse retorno controller método, ele vai ele vai pegar o controller, que no caso é esse aqui, e vai pegar o método. Os outros parâmetros, isso aqui eu vou criar um método somente para isso, somente para pegar esses parâmetros. Eu vou voltar aqui e vou fazer o seguinte. Opa. Eu vou fazer uma pergunta. If o quê? Count do explode URL, se ele for menor ou igual a 1,
aqui eu vou colocar um else. Mas aí você me pergunta, da onde que eu vou pegar esse explode URL? Vou pegar daqui, ó, explode URL. Aqui dentro, se o número de... Porque eu vou explodir o seguinte, eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar, colocar um comentário, vai ser http não, vai ser mvc.com.br/produtos/produto/lançamento. Eu vou dar um explode nessa barra aqui, ó, nessa barra e nessa barra. Então, eu vou verificar se o número de elementos do meu array, no caso o explode URL, for menor ou igual a 1, eu faço uma coisa. Se for maior, eu faço outra coisa. Vou vir aqui dentro, vou colocar o seguinte, return, vou colocar dentro de um array, e vou colocar controller, vai ser explode URL no índice 1. E vou colocar aqui return, agora eu vou colocar o controller, vai ser a mesma coisa que esse de cima, explode URL no índice 1. Eu vou dar um exemplo, daqui a pouco você vai entender melhor. E o método, qual que vai ser? Explode URL no índice 2. Eu vou vir aqui no meu index.php, index.php, e vou fazer o seguinte, eu vou pegar o echo e vou pegar isso aqui, quer ver? Esse request URI. Você viu que se eu deixar desse jeito, olha o que aconteceu. Isso aqui você... Pera aí. Ah, tá. É que esse aqui, ó, esse session, vou ter que colocar lá em cima. Agora sim vai ver que o erro sumiu. Olha lá, produto e lançamento. Esse é o server request URI. Mas se eu vier fazer o seguinte, ó, aqui eu vou colocar o URL igual, vou colocar explode URL, vai ser explode. Eu vou explodir o quê? Vou explodir a barra da onde? Da minha URL. E vou colocar aqui print underline r no explode URL. Quer ver o que vai retornar? Olha lá, ele pegou aqui no índice 1 o que? O produto, que no caso é o meu controller. No índice 2, o que eu peguei? No caso, o lançamento é o método que vai estar dentro do produto, dentro, no caso, do produto controller. Vou voltar aqui. Opa. E beleza, esse método ele já está completo. Agora eu vou ter que criar um outro método que vai se chamar controller. Então vai ser public function controller. E vou fazer uma pergunta aqui dentro. If e set o que o this URL, se existir, se eu peguei essa URL, se existir isso aqui, ó, o produto, o lançamento, quando eu falo URL aqui no MVC, eu estou falando disso aqui, ó, do produto, o lançamento, estou falando do controller e estou falando do método. Se existir ali o controller e o método, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma contagem, ó, if substr count e vou colocar this o que? add/uri vírgula barra maior que 1. O que eu estou falando nessa linha? Estou falando o seguinte, se o número de barras, aqui no caso, na URL, nessa URL aqui em cima, for maior do que 1, eu faço uma coisa, senão eu faço outra. E por que eu coloquei esse this add/uri? Pelo seguinte, eu vou criar uma classe para fazer isso aqui, ó. Logo depois desse server request URI, eu vou colocar uma barra no final. Vai ser desse jeito, ó. Quer ver? Agora eu vou vir aqui, echo URL. Refresh, olha lá, ele vai ter uma barra aqui no final. E para que eu coloco essa barra no final? Para quando eu for fazer a contagem aqui, através do substr count, ele ter pelo menos uma barra. Quer ver? Eu vou dar um echo nisso aqui, eu vou vir aqui, ó, echo substr count. No caso aqui, eu vou colocar somente o URL.
Porque na URL eu já estou colocando uma barra aqui no final. Quer ver o que vai retornar? Ele está retornando 3 barras aqui. No caso, se eu deixar sem nenhuma, quer ver, ó, sem nenhuma barra, opa, olha o que vai acontecer. Ele vai pegar duas, vai contar como se tivesse 2 barras. Mas daí você me pergunta, então, mas se eu colocar uma barra no final desse request URI, ele sempre vai aparecer no mínimo 2 barras, não é verdade? Sim, mas no caso, quando eu for criar essa classe, cadê? Essa classe aqui, ó, esse método add/URI, eu vou ter que instanciar uma classe aqui dentro. E dentro dessa classe eu vou fazer uma condição. Eu vou até criar essa classe agora para você entender melhor como está funcionando. Dentro da pasta classes, new file, ele vai se chamar add/URL, vou colocar url.php. E vou fazer o seguinte, php, eu vou ter que criar um namespace para ele. Cadê o namespace? Vai ser acme barra classes. Class add/url. Vou colocar public function vai ser add/. Não sei porque que eu coloco o K ali. E eu vou fazer uma pergunta. If, olha aqui, ó, a pegadinha. If server request URI for diferente do que da barra, quando eu coloco somente uma barra, quando retorna no request URI somente uma barra, quer dizer que está no index do site, quer dizer que eu estou na página inicial. Então, se não tiver na página inicial, o que eu vou fazer? Daí sim, eu vou colocar server request URI. Mas eu vou colocar uma barra aqui no final. Agora, aqui no meu core controller, o que eu estou fazendo? Ó? Se o número de barras aqui for maior do que 1, mas só que dentro desse add/, eu fiz essa condição. Eu fiz essa condição aqui, ó. Se não for a index, se não tiver nada aqui, ó, se tiver desse jeito assim, ó, se tiver assim, eu não tiver isso aqui, ó, produtos barra alguma coisa, ou somente produtos, quer dizer que eu estou na raiz do meu projeto, eu estou na index. Então, aqui dentro, ó, eu vou aqui em cima colocar o seguinte, ó, vou colocar use o que? Acme barra classes barra add/url s/. Opa, s/. Agora sim, aqui dentro, eu vou colocar o seguinte. Opa, eu vou colocar url, ou se não, vou colocar somente slash mesmo. Não, url slash vai ser igual new slash. new slash. E vou colocar return, vai ser url slash. Eu vou chamar o que? O add slash. Opa, add slash. Que no caso é esse método aqui dentro, ó, add/. Então, se não tiver aqui na página inicial, se eu não tiver assim, ó, se eu tiver colocado produtos ou produtos barra alguma coisa, daí sim ele vai colocar uma barra no final. Acho que deu para entender, né? Se o número de barras aqui for maior do que 1, o que eu vou fazer? Ele vai ser 1 somente se tiver na página inicial, somente se tiver na index do meu projeto. Na index do projeto que eu falo o seguinte, somente isso aqui, ó. Eu vou fazer o que aqui dentro? Eu vou colocar explode, URL vai ser igual explode. Eu vou explodir o que? Barra, da onde? Do this URL. E vou colocar o seguinte, eu vou colocar controller, vai ser igual a this retorno controller método, que no caso aqui vai ser o explode URL, que no caso eu estou pedindo aqui, ó, no explode URL, não estou? Retorno método controller, explode URL. E vou colocar um return
controller. Aqui vou colocar else o quê? Vou colocar return, o que? Um array, que no caso aqui vai ser controller default. Lembra quando eu criei essa constante default controller lá na minha index? Agora você está entendendo para que eu estou pegando. E aqui, esse else também vai ser a mesma coisa. Beleza, certinho, que nem foi para você. Tem algumas coisas nessa classe que você pode não entender agora, na que eu estou fazendo, pode ficar um pouco confuso, mas conforme eu vou avançando, na próxima classe que eu criar, eu já vou chamar esse controller, eu já vou chamando alguma coisa, você já vai entendendo certinho, as peças já vão se encaixando e você vai entendendo. E na que eu dou um explode aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um unset no explode URL no índice 0, porque você lembra lá quando eu mostrei um exemplo do explode URL, sempre no índice 0, ele fica um valor vazio. Então, eu dou um unset nele para excluir esse valor vazio. Beleza, a minha classe, essa classe aqui de Core Controller, ela está pronta. Não tem mais nada que colocar nela. Não se preocupe não, que esse this URL ele vai ser passado lá no meu Bootstrap, porque eu estou usando aqui, ó, this URL, eu estou usando aqui, quer ver, ó? This URL, tá vendo? Então é isso, pessoal. Esse vídeo está ficando por aqui e não se preocupe. Algumas partes você não entendeu agora, mais para frente você vai entender certinho para que serve. Um abraço e até.